Meus irmãos, nós vamos ouvir nesta noite a palavra de Deus com o nosso irmão, amigo, pastor Rosanildo Amorim. Fique em pé, pastor Rosanildo. Ele está acompanhado com a sua família, missionária pastora Silvia, Deus abençoe. João, meu amigo, se coloque em pé. Júlia, tudo bem? Deus abençoe a família do irmão Samuel, a Rose também, bom te ver, irmã Rose. Jesus conforte o seu coração. Enfim, para nós é uma alegria ter esta família aqui entre nós. Estes amados pastoreiam a igreja do Senhor ali em Blumenau, em um setor da Assembleia de Deus em Blumenau, pastoreada pelo pastor Nirton dos Santos, pastor Niltinho, e para nós é uma alegria desfrutar da comunhão destes queridos. Vamos então recebê-los como vamos dizer, como fazem os santos? Bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Confirme isto aplaudindo ao Senhor Jesus e vamos receber o pastor Rosanildo. Amém. Posso? Obrigado. Graças a Deus. Queridos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Que bom estar com você. Abra sua Bíblia comigo, por favor, o livro de Juízes. Vamos ler, vamos abrir e vamos ler o capítulo, começando no capítulo 13, para nós termos um contexto. Enquanto você abre Juízes 13, eu quero fazer as minhas considerações, agradecendo a Deus por estar mais uma vez nessa que já tem sido a nossa casa, a minha, né, há uns 15 anos, mas a irmã Silvia já vem aqui há muito mais tempo, desde quando ela era uma adolescente, e nós, sempre que viemos a São Paulo, viemos para cultuar com os irmãos, e é uma alegria para nós estarmos servindo a Jesus, cultuando a Jesus e ainda estar junto com os nossos amigos de longas datas. Isso realmente é algo muito bom. E ainda, já há alguns anos, né, por graça divina, eu ter o privilégio de poder ministrar nessa casa. É um privilégio para mim muito grande, é uma grande alegria no meu coração, apesar que eu me sentiria muito feliz de estar sentado também, poder cultuar e receber a palavra do Senhor. Amém? No entanto, eu entendo que há um propósito divino para todas as coisas, e obviamente, se Deus nos dá a oportunidade, a gente precisa honrá-la com o nosso esforço, crendo que apesar de o nosso melhor não ser o melhor do mundo, mas Cristo sustenta todas as coisas, e pelo seu poder faz a obra ter continuidade. Amém, queridos? 13 de Juízes diz assim, ó: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, esse os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tivesses filhos, porém conceberás e dará à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não beba vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, pois eis que tu conceberás e darás luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Agora, por favor, irmãos, continuemos na leitura, no capítulo 14, versículo 3. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Agora 14:9, por favor. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele, e chegando a seu pai e sua mãe, deu-lhes do mel e comeram, porém não lhes deu a saber que do corpo do leão é que tomara. Vamos, por favor, para o capítulo 15, versículos 14 a seguir. E chegando ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele,
que as cordas que tinham nos braços se tornaram como fios de linho queimado, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Capítulo 16, verso 1, Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Versículo 4, depois disso aconteceu que se afeiçoou uma mulher do vale de Soreque, a qual se chama Dalila. Agora ainda capítulo 16, versículo 17, descobriu-lhe todo o coração, ele disse: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe, e se vier a ser rapado, e se há de mim a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Versículo 20, e disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que o Senhor se tinha retirado dele. Versículos 25 e 28, alegrando-se-lhe o coração, os filisteus disseram: manda vir Sansão, para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual se divertia, quando fizeram estar em pé entre as colunas. Versículo 28, Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só essa vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Amém? Amém. Obrigado, pastor José Bittencourt. Obrigado, meu amigo, pastor Arthur. Obrigado, pastor. É muito bom estar com a sua família, estar aqui nessa igreja. Queridos, quando nós viajamos de Santa Catarina para cá, a gente vem pela estrada e ao longo do caminho nós vamos encontrar muitas placas. Algumas placas são de orientações, outras são de advertências, outras são placas que delimitam a velocidade. A verdade é que as placas estão lá para que a gente chegue aqui com segurança. Nas Escrituras nós também vamos encontrar muitas placas nos orientando como caminhar a vida cristã com segurança até chegar no céu. Eu tenho para mim, na minha humilde concepção, que esse texto, a história desse homem, é uma das placas mais chamativas da Bíblia Sagrada para nos orientar sobre os perigos da caminhada cristã que todos nós, absolutamente todos nós, passamos ao longo da nossa trajetória. Não existe caminhada cristã sem risco, não existe caminhada cristã sem curvas, não existe caminhada cristã sem tentações, sem provações, sem tempestades. Todo aquele que fizer menção do nome do Senhor deve esperar que o adversário do Senhor seja também o seu adversário. Esse homem que nós estamos falando, ele nasceu num período em que Israel estava vivendo um caos, estava vivendo oprimido pelo adversário, estava clamando ao Senhor por uma solução. E esse menino veio ao mundo debaixo de uma promessa de livramento, veio ao mundo de uma forma totalmente cuidada por Deus. A sua mãe já foi orientada a ter uma vida diferente, porque o menino seria diferente desde o ventre da sua mãe. E quando ele nasce, há todo um cuidado para que o propósito divino na vida dele não fosse frustrado. Mas num princípio você não vê na vida do menino nenhuma significância. Você não consegue olhar para esse menino e ver nele, na sua aparência, na sua estrutura, na sua beleza, no seu porte, um chamado, um chamamento. Você não consegue olhar para ele e ver nele o libertador de Israel. Se você encontrasse Sansão pelas estradas, facilmente tropicaria nele e não saberia que aquele homem foi chamado por Deus para uma grande obra. Aquele homem foi chamado por Deus para uma grande libertação. Ele não tinha porte de um atleta, ele não tinha musculatura de alguém que faz aqueles exercícios. Você encontraria ele e dizia: esse é Sansão?
Eu queria bater uma foto com Sansão, mas quando eu olhei para ele até desanimei, porque o homem, sinceramente, não tem cara de libertador. O homem não tem aparência de alguém que vai fazer uma obra extraordinária para Deus. E de fato, quando você olhava para ele, segundo a própria literatura judaica, você não via no homem graça nenhuma. E por que a gente olhava para Sansão e não via nele nenhuma graça? Porque o ministério de Sansão, a obra que Sansão haveria de fazer, não era uma obra pautada na capacidade humana, no poder humano, na inteligência humana. A diferença do ministério de Sansão não era no seu grau de intelectualidade, não estava naquilo que ele fazia, não estava naquilo em que ele tinha como ser humano. A diferença da vida e do ministério desse homem estava na unção de Deus sobre a sua vida. Era a unção que fazia diferença na vida desse homem. Foi a unção desde o princípio do seu nascimento. Foi a unção em todo o seu ministério que fazia diferença. E quando nós olhamos para Sansão, pastor Arthur Bittencourt, nós começamos a perceber que esse homem realmente foi alguém extraordinário do ponto de vista humano. Por quê? Porque você não vai ver na história humana nenhum homem que possa ter a medalha do homem mais forte do planeta Terra. E esse homem foi de longe o homem mais poderoso, mais forte do planeta Terra. E quando nós falamos isso, você vai lembrar dele com uma queixada de jumento matando 1000 soldados. Eu digo para você que isso foi fichinha no currículo do homem. Quando nós vemos ele chegando, por exemplo, na cidade de Gaza e dormindo lá na cidade pela madrugada, quando chegou perto da meia-noite, os homens trancaram a cidade para prendê-lo, para matá-lo. Queriam descobrir qual era o segredo desse homem, por que ele tinha tanto poder. E esse homem, de uma forma muito tranquila, saiu de onde ele estava, pegou o muro, pegou a porta da cidade que estava chumbada nas paredes, nos muros, e arrancou a porta chumbada e levou desde a cidade que estava até Gaza até Hebron. E você diz, pastor, uau, realmente algo extraordinário. Você vai dizer isso, mas nós precisamos pensar algo que foge dessa concepção humana, porque a porta, segundo muitos estudiosos, tinha aproximadamente 3.000 quilos, ou seja, 3 toneladas, e a distância desde Gaza até Hebron é aproximadamente 60 quilômetros. Você consegue imaginar um homem arrancar uma porta que está chumbada numa parede que tem 3 toneladas e carregar ela durante 60 quilômetros? Você consegue imaginar a capacidade humana nisso? É óbvio que isso não é capacidade humana. É óbvio que esse homem tem alguma coisa sobrenatural que os filisteus queriam descobrir o que era, qual era o segredo da força desse homem. E eu e você que somos cristãos e conhecemos a palavra, e você que conhece a palavra sabe muito bem que a força daquele homem não estava nos seus músculos, mas estava na ação do Espírito de Deus sobre a vida dele. Quando eu olho para esse homem, fico pensando na sua história, eu olho para o fracasso dele e fico pensando, como que um homem desse, que tem uma unção dessa, pode fracassar? Como que ele pode alcançar o fundo do poço, com um ministério tão radiante quanto esse? O seu nome é aquele que brilha, ou nascido para brilhar, ou aquele que de alguma forma vai brilhar no meio do seu povo. E eu fico pensando, como é que esse homem pode descobrir, pode experimentar o fracasso? Aí quando eu olho para toda a história dele, eu vejo que o Espírito Santo tinha poder sobre os músculos desse homem. E ele poderia fortalecer os seus músculos de tal maneira que os músculos se tornariam como ferro, e não tinha jeito daquilo suportar tanto peso assim. O Espírito Santo tinha o poder de usar os nervos desse homem de tal maneira que os seus nervos se tornavam como aço. O Espírito Santo tinha o poder sobre o seu corpo, que o seu peito se tornava como se fosse pedra, como se fosse ferro. Mas havia um músculo no coração daquele homem que o Espírito Santo não tinha acesso. Era o seu coração. Ainda que os seus músculos fossem fortes como ferro e os seus nervos fossem fortes como aço, o seu coração era mole como manteiga derretida. E o diabo sabia onde era o ponto fraco na vida daquele homem, e ficou o tempo inteiro armando contra a vida dele para levá-lo ao fracasso.
E nós aprendemos e buscamos as pessoas de sucesso na vida para aprender qual é o segredo do seu sucesso. Mas Deus, através da Escritura, não nos ensina só através do sucesso de alguém. Deus é o único que tem a capacidade poderosa de nos ensinar através do sucesso dos grandes homens de Deus, mas também nos ensinar através dos seus fracassos. Deus e as Escrituras, elas têm autoridade para contar a vida de todos, homens e mulheres, e contá-las de forma irredutível, sem esconder nenhum momento sombrio na vida dos grandes heróis, por uma razão simples: para que ninguém siga o homem e todos sigam a Cristo Jesus, o nosso Salvador, para que ninguém se decepcione com o homem, mas todos estejam firmados em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E quando eu olho para a vida desse homem, o Espírito Santo levanta uma placa para mim, dizendo: Rosanildo, você precisa ter cuidado com algumas coisas, e eu vou te ensinar algumas lições através da vida desse homem, que você precisa guardar no seu ministério. Irmãos, eu não quero terminar a minha vida fracassado, eu não quero começar bem e terminar mal, eu quero continuar até o fim. Eu quero pregar até que as minhas pernas não consigam mais ficar firmes num lugar como esse, mas ainda assim poder aconselhar alguém. E quando eu oro dizendo: Deus, o que eu faço para ir até o fim, como diz a tua palavra, eu olho para a vida desse homem e vejo na vida dele uma lição que o fracasso desse homem pode me ensinar e pode nos ensinar nesta noite. Qual é, pastor, essa primeira lição que nós aprendemos com a vida de Sansão? É uma lição que a gente não aprende em curso de coach, porque isso é baseado na performance humana, vai na contramão das Escrituras. Qual é a primeira lição que eu aprendo com o fracasso desse grande homem? Eu aprendo que ninguém é tão forte que não possa cair. Eu aprendo que ninguém é tão valente que não possa tropeçar. Eu aprendo que não existe super-homem no meio do Evangelho. Eu aprendo que não existe Mulher Maravilha no meio do Evangelho. Quando nós lemos o texto, ele nos diz, e Sansão não sabia que o Espírito de Deus já não estava mais sobre ele. Haviam coisas além da tesoura que não passavam no cabelo de Sansão há muito tempo. Haviam verdades que não passavam na cabeça de Sansão. E a primeira delas é que ninguém é tão forte que não possa cair. Esse homem tinha uma autoconfiança fora de sério. Ele tinha uma autoconfiança tão grande que ele se achava confortável de dormir na cidade dos adversários. Ele tinha uma autoconfiança tão grande que ele se sentia confortável de festejar as festas dos adversários, dos inimigos. Ele tinha uma autoconfiança tão grande que ele se sentia confortável e seguro dormindo no colo dos adversários, dos inimigos de Deus. Ele estava seguro na sua mente e no seu coração, que por conta do seu chamado ele jamais haveria de cair. E quantas vezes eu e você, talvez de uma outra forma, caminhamos e corremos, passamos desapercebido nessas placas que a Bíblia nos levanta e cometemos o mesmo erro, o erro da autoconfiança. Você levanta pela manhã, o Espírito de Deus diz para você: vai orar. E você diz: eu não estou precisando agora, eu estou bem. O Espírito de Deus, quando você vai pegar o celular na mão, ele diz: vai ler a Bíblia. A sua alma precisa desse alimento. E você diz: deixa eu dar primeiro uma olhadinha se tem alguma mensagem importante, como se a palavra de Deus não tivesse alguma outra mensagem mais importante. O Espírito de Deus diz para você: vai no templo. Mas do outro lado o diabo diz: você sabe mais do que quem está lá, você não precisa mais disso. E passo a passo nós vamos caminhando para a autoconfiança.
Eu não vou cair. Eu já tenho muitos anos de fé. Eu não vou perecer, eu já estou bem, estou firmado. Sansão também estava bem. E quando ele estava no auge da sua carreira, foi ali que ele teve a maior queda da sua vida. É uma mensagem que você vê no celular. É um videozinho que a pessoa diz, não tem problema. É uma mentirinha aqui. É uma conversinha lá. É uma murmuraçãozinha aqui. É uma raizinha de amargura aqui que vai passar logo e não passa. E passo a passo, os heróis de Deus, os escolhidos de Deus caminham para o fracasso e para a derrota. Que o Espírito de Deus hoje possa abrir o nosso entendimento. Esse mesmo Espírito que disse que Deus rejeita os soberbos, mas dá graça aos humildes, é o Espírito que está aqui hoje falando para mim, você não é super-homem. Você precisa dessa graça divina, você precisa dessa dependência, você precisa estar constantemente dependente de Deus. Mas graças a Deus que a história desse homem não termina assim. E aí, quando eu olho para o texto de Juízes 15, 18, e ele clama ao Senhor, no 15, 18, 16 e 28, o Espírito de Deus me ensina também uma segunda lição, através da vida desse homem. Que ninguém está tão caído ou tão fraco, que não possa clamar a Deus. Porque a gente tem um conceito errado sobre a graça e a misericórdia. Quando a gente se julga estar bem, daí eu vou para o templo, vou orar, vou clamar, porque eu estou firme, eu estou forte. A gente tem aquele conceito, não, pastor, eu estou vivendo num caos na minha vida, eu não quero nem ir no templo, não. Deus está mostrando para nós que quando esse homem estava no caos da vida dele, quando ele estava na lona, quando ele estava no precipício, quando ele estava no seu pior momento, ele orou a Deus e Deus ouviu a sua oração. Porque a maior parte das divindades, elas vivem, e a gente sabe que elas não existem em si, mas a lógica da divindade, das divindades é colher o máximo que alguém tem, mas nós temos um Deus. E esse Deus, ele não se interessa apenas pelos nossos sucessos. Nós servimos um Deus que se interessa até mesmo pelos nossos fracassos. Um Deus que se interessa pelas nossas mazelas, pelas nossas misérias. E Ele, quando olha para nós, Ele diz para nós assim: pecou, caiu, falhou, errou, está fraco, mas eu estou aqui para te levantar, eu estou aqui para te perdoar, eu estou aqui para te ajudar. Porque gente, para bater nas nossas costas quando vai tudo bem, isso é fácil de achar. Difícil é gente que quando você vai de mal a pior, se coloca em jejum pela sua vida, ora pela sua vida, acredita na sua vida e diz: Deus, nós não vamos perder esta alma, nós não vamos perder esse soldado, nós não vamos perder isto. Jesus disse em João 6,37: todo aquele que o Pai enviar a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. A gente é muito rápido de botar as pessoas para fora do templo. Não entrou no nosso padrão, joga fora. Não está do nosso jeito, descarta, como se as pessoas fossem descartáveis, como se a eternidade fosse 100 anos. Como se o sacrifício fosse limitado, como se a graça só procurasse gente boazinha. Eu quero dizer para você, eu não sei da sua vida, mas Deus sabe. Agora eu, a essas alturas, já era para estar no inferno, chorando e sofrendo e clamando, mas foi a misericórdia que me colocou aqui nesse lugar hoje, e eu só estou de pé, não é porque eu sou bom, mas porque Ele é bom.
É a sua bondade, irmão. Isso é um erro gravíssimo de uma doutrina chamada pelagiana, aonde atribui o homem a causa da sua salvação. Você não é a causa da sua salvação. Você é o receptor da sua salvação. Se não fosse a misericórdia, a bondade, a graça e o amor de Jesus sobre a minha e a sua vida, nós não estávamos aqui nunca. Porque nós, na nossa melhor justiça, a própria Escritura diz, não passa de trapo de imundiça. Ou seja, aquele pano que se enrola na ferida e depois quando tira e sai aquelas cascas podres de feridas, aquilo é a nossa justiça. Eu tenho certeza que você teria vergonha de mostrar aquilo para alguém. Agora, quando você tira o pano e mostra quem nós realmente somos, Jesus olha para nós com amor, com um olhar de amor que não encontramos em ninguém, e olha para nós leprosos, caídos, fracassados, falhamos nos nossos desígnios, nos nossos projetos, mas Ele olha, e mesmo estando leproso, Ele nos abraça e diz, eu morri por você. Em último lugar, quando eu olho para a vida de Sansão, eu aprendo uma terceira lição, que é a causa de nós estarmos aqui hoje. Que ninguém está tão fracassado que em Cristo não possa vencer. Você não entendeu? Você consegue medir no mundo secular como é que é? O atleta, quando se acidenta, alguém bate nas costas e diz, adeus, colega, para você não tem jeito. Mas em Cristo, todos em Cristo, absolutamente todos, não importando a condição em que estão, têm a possibilidade de vencer. Quando esse homem está aqui no último capítulo, no capítulo 16 e 30, quando ele está fracassado, pastor Arthur, pastor José, quando ele está na lona, quando ele está envergonhado por tudo e por todos, quando ele está fazendo, Paulo, o trabalho dos animais, quando ele está no pior momento da sua vida, eu gostaria que você pensasse comigo. Você consegue entender o que é isso? O diabo fazendo um duelo com a humanidade? Ah, é? Vai sair um libertador dos homens? Vai. Ah, é? Estou para ver. Vocês têm aí umas amostras para ver, tipo, para a gente fazer o embate, né? Porque, poxa, se o Adão era perfeito, caiu, quem é que vai vir? Que vai, depois do Adão, que vai me afrontar assim, e tipo, vai dar conta de mim? Aí, vocês têm alguém muito adorador aí, que tem muita comunhão com Deus? Vocês têm alguém muito crente? Temos. Quem é? Abraão. Uau, é crente mesmo. Ah, é? Esse é o mais crente de todos? Esse é o mais crente de todos. Inclusive a gente chama ele de pai da fé. Ah, que bom. Manda ele para mim então. E no duelo, o Abraão passa vergonha, passa feio. Aí o diabo pega o celular assim, ó, bate uma foto do Abraão, filma o Abraão mentindo e entregando a mulher para os filisteus e depois para Abimeleque. Fala assim, esse aqui é o homem de fé? Imagina o que é incrédulo, então como é que é a situação? E aí já manda direto no grupo celestial lá dos anjos, fala assim, olha o homem de fé aqui mentindo, com medo, enganando e entregando a esposa. Olha, esse aqui não deu, vocês não têm outro? Daí eles dizem, tem. Bom, o Abraão não deu muito certo, Deus, vou mandar outro. Quem vão mandar agora? Vão mandar, peraí, deixa eu ver, um homem que seja muito adorador, um homem que tenha uma intimidade muito grande com Deus. Ah, tem Davi. Ah, então manda o Davi para cá, vou conversar com ele. E o Davi vai para esse duelo com Satanás, e daqui a pouco o Satanás bate um vídeo, faz um vídeo, e o Davi atravessando, chamando a Betseba, pecando com a Betseba. E depois ele pega e faz ele bate foto da carta que o Davi manda, e manda direto no grupo celestial, assim, bate foto, esse aqui é o adorador, esse aqui é o adorador, olha a foto, olha aqui a cartinha que ele escreveu aqui, o adorador. Envergonhou Davi. Tem mais alguém? Bom, agora está difícil, espera aí, deixa eu ver. Ah, tem o mais sábio de todos. Muito bem. Esse eu creio que vai ser difícil.
Mandaram Salomão. Salomão foi lá para enfrentar o diabo. É um duelo durante a vida dele. Daqui a pouco o diabo manda um WhatsApp lá para o céu de novo. Um videozinho do Salomão dobrado diante das esculturas, adorando aqueles demônios que estavam ali. E ele manda assim: isso aqui é o mais sábio, imagina o mais ignorante. Então como é que não é? Tem mais alguém? Tem! Tem o mais forte de todos. Nunca houve homem mais forte. Quando Sansão está lá empurrando aquele negócio lá, ó, no lugar dos animais, com os olhos furados, envergonhado, ele faz um videozinho e manda para lá: isso aí é o mais forte, imagina o mais fraco. Você consegue entender que a graça não está na gente, irmão? Você consegue entender que no Evangelho não existe super-homem, mulher maravilha, irmão? Só que tem um detalhe. Quando Sansão está caído, envergonhado, e o mundo espiritual vê isso como uma zombaria, não é só contra o Sansão que está se zombando, é contra o nome de Deus também. E o Sansão, mesmo estando humilhado e zombado, ele ora, e a diferença está aqui. A Bíblia diz que o cabelo já começou a crescer, mas ainda não estava grande. Então, o segredo da reviravolta de Sansão não foi o cabelo, pastor. Por quê? Com a força daquele cabelo que estava ali medíocre, o máximo que ele ia conseguir derrubar era as mesas dos filisteus. O segredo, Deus falou assim: Sansão, esquece esse negócio de cabelo. Eu vou te mostrar que o poder não está no teu cabelo, o poder está no voto, o poder está na aliança, o poder está em mim. Posso orar, pastor? Posso orar? Eu quero orar com você. Eu quero orar com você e por você. Se você puder ficar de pé, eu quero concluir dizendo para você algo que Deus ministrou ao meu coração. Você consegue entender que quando Sansão está na lona, no fundo do poço, assim, ó, o diabo com o pé na cabeça dele, foi ali. O texto termina, a história termina dizendo que na sua morte, Sansão fez muito mais do que na sua vida. E aí eu aprendo essa grande lição, que ninguém está tão derrotado, tão caído, que em Cristo não possa vencer. Sabe o que Deus está dizendo para mim? Sabe o que Deus está dizendo para nós? Que esse homem aqui, ó, quando ele estava no auge, Deus falou assim para ele: ó, não vou te usar agora. Vou te usar, mas vou usar limitado. Mas eu nasci para brilhar, o auge da minha carreira está agora. E Deus falou: pois agora eu não vou te usar para fazer o que eu quero fazer. Mas por que o senhor não vai me usar agora, que eu estou com a fama toda? Porque se eu te usar agora, tu vai dizer que foi a tua capacidade, tu vai dizer que foi o teu poder, tu vai dizer que foi a tua força. Espera aí. Que ó, na minha presciência eu vejo tu no fundo do poço, e eu reservei a maior vitória quando tu estiver lá. Por quê? Porque lá tu não vai poder dizer para ninguém que tu venceu pela força do teu braço. Tu vai ser obrigado a dar glória a Deus e dizer: realmente eu não tinha a mínima possibilidade de vencer, mas o Senhor, foi no Senhor que eu venci. Foi no Senhor que eu triunfei. Glória a Deus. Essa é a diferença do crente em Jesus e do crente no seu braço. O crente em Jesus tem vitória quando tem vitória, e o crente em Jesus tem vitória quando tem fracasso, porque a vitória não está nele, a vitória está em Cristo. Mesmo quando você está no fundo do poço, mas está humilde, Jesus diz: não se preocupa, não se preocupa, apenas ora, porque mesmo quando você está no fundo do poço, eu ainda estou trabalhando a seu favor, eu ainda estou operando a seu favor, e eu ainda estou fazendo milagres a seu favor. É difícil entender isso, pastor Arthur, porque o maior milagre que aconteceu na história desse homem, não foi quando ele estava no auge da sua carreira, não foi quando o nome dele estava em todos os banners, pregando em todos os lugares, foi quando ele estava no quarto, foi quando ele estava depressivo, foi quando ele estava
desanimado, foi quando ele estava no fundo do poço, mas ele orou a Deus, e quando ele orou a Deus, o Senhor disse: eis que eu vou operar na tua vida um grande milagre, e vou glorificar o meu nome. Pastor, o senhor falou, o que o senhor quer dizer? Quero dizer para você: não desista, porque Deus em Cristo tem poder para transformar até os seus fracassos em vitória. Deus em Cristo tem poder para transformar até os seus fracassos em vitória. Deus está falando com alguém? Glória a Deus. Pastor, eu entrei aqui, eu estou desanimado, eu estou angustiado, eu estou amargurado, a minha vida está um caos. E Deus está dizendo para você: clama em Cristo Jesus, que Ele tem o poder de transformar esse deserto, esse fracasso, em vitória. É no momento de maior dor, é no momento de maior angústia, é no momento de maior tempestades, que Deus opera os maiores milagres na minha e na sua vida. Com a permissão do pastor, eu queria orar com você. Mas eu queria que você fosse profeta de Deus sobre a vida de alguém. Porque talvez você está olhando para mim, isso aí não foi nada para mim. E pode ser mesmo que não seja para você, mas talvez seja para a pessoa que está do seu lado. Eu gostaria que, se você pudesse, abraçar ela e orar por ela enquanto eu vou orar com você. Profetizar sobre a vida dela, abençoar a vida dela, fortalecer o coração dela, dizendo: não desista. Caiu, fracassou, errou, está fraco, está doente, está sofrendo. Não desista. O teu Deus é aquele que tem o poder de transformar as tuas derrotas em vitórias. Glória a Deus. Abraça essa pessoa e estenda sua mão, abrace ela e ore com ela. Querido Espírito Santo, oh querido Espírito Santo, como Tu és maravilhoso. Tu não esconde a nossa humanidade, mas Tu glorifica Cristo através dela. E nessa noite ministra sobre a vida do Teu filho, da Tua filha. Esse Teu servo está sendo usado agora como um profeta sobre a vida desta pessoa que está aí. Essa Tua serva está sendo usada agora como profeta sobre a vida desta pessoa do seu lado. Usa ela! Usa ele! Para ministrar sobre a vida dessa pessoa. Oh, e nesta noite, renova o coração do teu filho pelo poder do Espírito Santo. Renova o coração da tua filha pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. Tua justiça, ó Pai, em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Glória a Deus.